mais de 2.500 anos, Hipócrates já delineava o que seriam os princípios essenciais para um atendimento eficiente e eficaz, tais como a observação, o estudo do doente, a avaliação honesta e o uso da ajuda da natureza. Já nos tempos modernos, no século XVIII, ano de 1796, Hahnemann teve a sensibilidade e o conhecimento profundo para ir além e criou a homeopatia como uma solução segura. A prática homeopática chegou ao Brasil no dia 21 de novembro de 1840, graças ao médico francês Jules Benoit Mur. Com uma história muito gratificante, a APH, Associação Paulista de Homeopatia, teve o seu surgimento no dia 5 de junho de 1936, um marco para a divulgação da doutrina criada por Cristiano Frederico Samuel Hahnemann. Então, a história da APH começa em 1936, apesar de que a história da homeopatia no Brasil e em São Paulo começa antes disso, e ela provém de uma reunião de médicos que se reuniam na casa de um deles, e isso mudava, e esses primeiros médicos homeopatas, já nesse comecinho, eram 5 ou 6 os mais famosos e os que mais depois continuaram a praticar e a dar aulas para que a PH fosse realmente fundada, né? Entre eles tem o Alfredo de Vernieri, que foi um dos fundadores da PH, o Alfredo Castro, o Arthur de Almeida Rezende Filho, Michael Antoniucci, depois a doutora Ana Kosaki, que são... não sei se a doutora Ana vai gostar, mas dos mais antigos entre os fundadores da APH. E são pessoas, talvez a maioria deles não estejam mais entre nós, mas que foram fundamentais para esse começo da associação e a gente pode dizer inclusive o começo da homeopatia de modo mais amplo em São Paulo. O que existia de diferencial aqui, que eu sinto que existe até hoje, é vamos dizer assim, a profunda ligação da tradição homeopática brasileira aqui nesse local, aqui nessa associação. Ela tem o peso histórico. Esse peso histórico ela dá uma condição de, vamos dizer assim, de tradição. A associação era para a gente, assim, era uma paixão que a gente tinha pela homeopatia e pela associação. Toda quinta-feira a gente tinha que ir lá, parece que aquilo lá fazia parte da nossa vida. Tinha as reuniões, tinha os cursos que eles faziam, tinha os eventos que faziam, muita gente que vinha, a gente vivia aquele dia, né? Daqui se disseminou uma grande quantidade de cursos em todo o Brasil, com aval nosso inicialmente, depois se tornaram independentes. Eu acho que me sinto ligado então à homeopatia, por pertencer a essa página da história, que foi o curso de homeopatia que existiu no Brasil. Ao olhar para trás, a APH em sua trajetória tem um histórico de sucessivas conquistas, pautadas por superações, dificuldades, dedicação individual e de grupo, além de ter norteado as práticas profissionais de milhares de associados, alunos e entusiastas da homeopatia. Aqui na PH tinha um negócio muito interessante que eu gostei muito, algumas pessoas criticavam isso, mas eu achei isso o máximo. Era exatamente ter muitas correntes, assim. Tinha professor de vários estilos de homeopatia. E isso para mim foi muito enriquecedor. Eu acho que isso enriquecia demais. Porque a homeopatia você pode fazê-la de várias formas, né? Por isso que ela é fascinante. Mas a PH é alguma coisa que vai além do tempo. Sabe? Nós temos o tempo e o espaço e a PH vai além, ela chega mesmo a ser a informação, a formação de pessoas muito especiais.
Agora, quando se tornou uma especialidade, botou limite, botou respeito, botou dignidade para um grupo muito grande de médicos do Brasil inteiro que já trabalhavam com homeopatia. 75 anos de homeopatia em São Paulo. Quero saudar a Associação Paulista de Homeopatia, que no passado, na década de 80, tive a oportunidade de ser um dos professores e um dos membros da diretoria. Mas além de parabenizar essa bela história em que muitos médicos se beneficiaram com essa arte médica de tratar e curar, assim como inúmeros pacientes que tiveram o privilégio de receber esse tipo de tratamento. Em termos de homeopatia, para mim representa tudo, né? Sempre foi a casa com que eu convivi, aprendi. Quer dizer, em 1971, aqui neste prédio, mas não aqui nessa sala, e sim na sala que é lá na frente hoje, que é um ambulatório, que era a sala de aula, eu conheci 2 médicos homeopatas argentinos, os doutores Francisco Xavier Izaiaga e Ernesto Puigros, através de um primo desse doutor Alfredo Castro, chamado Davi Castro. Eu entrei em contato com um colega que hoje está em Campinas, o Dr. Matheus Marim, um outro colega que está em Curitiba, chamado Salvador Xavier Gamarra, e outro que hoje vive em Brasília, chamado Romeu Aracaki. Juntamos os 4, fomos a Buenos Aires, assistimos esse curso de 15 dias, e em conversando com esse professor, o Dr. Izaiaga, nos propusemos a trazê-lo para São Paulo, para que ele organizasse um curso de homeopatia para nós aqui. E prometemos a ele que o curso teria 10 alunos, né? E o curso seria de 1 ano. Na prática, esse curso se tornou de 2 anos e começou com 10 e acabou com 50 alunos. E os alunos desse curso depois fizeram o proselitismo da homeopatia pelo Brasil. Desde a minha formação de cirurgião dentista, eu aprendi as técnicas as mais sofisticadas, as mais modernas, sempre me atualizando para levar ao meu paciente aquilo de melhor que a gente tem em relação ao tratamento odontológico. E com a possibilidade de conhecer um pouco a abordagem homeopática, eu aí sim consegui diferenciar o atendimento daqueles que me procuram. Em especial quando a gente valoriza o paciente de uma forma a não observar só boca e dentes, mas boca e dentes parte de uma totalidade. E com isso eu consegui ter um diferencial no atendimento a esses pacientes, oferecendo a eles uma odontologia de qualidade, mas também uma forma mais humanizada de atendimento, relacionado e principalmente naquilo que o dentista às vezes desperta de mais ansiedade em relação ao tratamento, possibilitando que as pessoas pudessem se envolver e receber o tratamento de uma forma diferenciada. Aquilo que eu faço eu aprendi aqui e é uma prática diária de quase que 12 horas por dia, é mais do que um namoro. Eu fico até emocionado porque se não fosse a homeopatia, provavelmente eu não teria seguido a carreira de médico veterinário, teria abandonado, porque na época, quando as pessoas ainda não conheciam a homeopatia, convulsão, doença de pele, muitas viroses, a maior parte dos animais iam para a eutanásia. E através de uma palestra do Dr. Cláudio Martins Real, em 1983, eu era estudante em Londrina, ele me falou o seguinte, que curava esses animais. E a partir daí eu fui à busca dessa terapia, da homeopatia veterinária, e nesta casa eu consegui aprender muito e continuo a aprender a homeopatia. Um fato a se destacar é que a Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização de práticas alternativas e da medicina tradicional no atendimento primário à saúde. No Brasil, a homeopatia é reconhecida como especialidade médica pela Associação Médica Brasileira, AMB, e pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. No momento, nós montamos, dentro do Conselho Regional de Medicina, a Câmara Técnica de Homeopatia. Felizmente, a homeopatia dificilmente tem alguma denúncia contra os médicos homeopatas, dificilmente tem
uma infração ética por parte dos médicos homeopatas. Quanto a isso, não foi o objetivo da instalação da Câmara Técnica de Homeopatia. O objetivo principal foi combater aqueles que colocam a homeopatia num campo obscuro, facilitando o ensino da homeopatia para a prática leiga, que não é permitida. A Anvisa imagina que existam 2.100 farmácias que manipulem medicamento homeopático no Brasil. Isso traz dados muito relevantes em relação ao número de profissionais, de pacientes atendidos e de movimentação de mercado mesmo. A gente imagina, a entidade que eu represento, que é a ABFH, nós imaginamos que R$1 bilhão seja movimentado ao ano só no setor farmacêutico homeopático. Recentemente, com a inserção do atendimento homeopático na rede pública, a homeopatia tem tido a oportunidade de mostrar sua eficiência a todas as classes sociais sem distinção. Sempre à frente no que diz respeito às práticas homeopáticas, a APH mantém um atendimento gratuito à população carente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando eu iniciei como diretora clínica, eu contava com a ajuda de um colega. Hoje nós somos 30, ou talvez até 32, 33. Então é uma glória que a gente tem a ajuda desses colegas que vêm parcialmente para ajudar, mas também para se aprimorar nas suas técnicas e conhecerem novas técnicas de atendimento aos pacientes, melhorando cada vez mais. Então essa parceria que a gente desenvolve com a Secretaria da Saúde faz com que a gente tenha acesso à rede do SUS. Então os pacientes que vão procurar atendimento homeopático nos postos de saúde, eles conseguem marcar consulta aqui na homeopatia dentro da rede, diretamente no posto de saúde. Então a grande maioria das consultas, acho que 90% das consultas aqui são feitas pelo SUS. As outras consultas são pacientes que já são antigos, que a gente tratava aqui também gratuitamente, a gente não cobra nada, mas são pacientes que já vêm diretamente e marcam a consulta por aqui, mas é a minoria, a grande maioria é pelo SUS. Essas pessoas elas têm que ter o medicamento, não tem sentido o médico atende de graça e não tem o medicamento. A gente participa há muitos anos da doação dos medicamentos e não poderia ser de outra maneira. É super interessante ver como pessoas muito simples, às vezes aceitam muito bem o tratamento, não só aceitam, como melhoram muito. As ações da APH são muitas e, como órgão gerador de conhecimento, contribuindo para essa expansão, a APH realiza cursos de aperfeiçoamento altamente qualificados, publica um boletim informativo e a principal revista científica do país em homeopatia, referência indiscutível no meio médico. A honra está trabalhando com a revista, agora desde janeiro está incluída na coleção da National Library of Medicine, que é a principal biblioteca de referência mundial. A pedido deles, não fomos nós, foram eles que pediram incluir a revista, que não está no 75, está no 74 anos, um ano se perdeu. Esse é o 74 anos de existência, que para a revista homeopática é uma antiguidade muito grande, porque a mais veterana de todas está fazendo 100 anos, este ano que é inglesa, e depois dele nós. E olha, puxa, é Brasil, né? A editora, na realidade, ela tem um histórico, né? Para quem frequenta a homeopatia, assim, atualmente, eu sou homeopata desde 84, então vamos dizer assim, tem quase 30 anos que eu exerço essa especialidade. Então o que acontecia? Na época que a gente começou, os livros eram 95% era em inglês e 5% era em espanhol. A gente se virava com os livros que a gente conseguia importar da Índia. Existia na época também uma pessoa que vendia xerox de obras, dessas obras, porque eram muito caras. E depois aí as pessoas começaram a nos procurar com traduções, com obras próprias, e a gente foi ganhando conhecimento nesse ramo, montamos uma editora, e a editora está aí até hoje, é uma referência da homeopatia. A gente sente que é uma necessidade, está distribuindo e editando e produzindo conhecimento homeopático.
Ainda falando de conhecimento, a APH conta com uma biblioteca gabaritada, que leva o nome de Arthur de Almeida Rezende Filho, e seu acesso é livre para os sócios da APH, docentes e discentes de qualquer instituição. O acervo especializado apoia o ensino e a pesquisa em homeopatia por meio de bases sólidas de informação, incentivando a investigação científica de profissionais de diferentes áreas da saúde: medicina, medicina veterinária, farmácia e odontologia. Bom, eu sou a Renata, eu sou a bibliotecária responsável aqui pela biblioteca da associação. A biblioteca também foi fundada em 1936, então também está completando 75 anos. Em 1991, a biblioteca se tornou centro de referência da América Latina e do Caribe. Com esse convênio, foi criado a BVS de homeopatia, que é a Biblioteca Virtual em Saúde Homeopatia, e a base de dados Homeoindex. Então nós temos matéria médica do Hahnemann, do Kent, do Hering, do Allen, que foram discípulos de Hahnemann. Os 75 anos decorridos reforçam a teoria de que, efetivamente, é na prática da homeopatia que teremos uma cura mais humanizada, próxima, democrática e, acima de tudo, aplicar com veracidade o lema da medicina que diz: sedare dolore, opus divinum est. Sanar a dor é obra divina. E nesses 75 anos de aniversário da associação, eu só posso desejar, através do presidente, Dr. Rubens, da sua diretoria, dos associados, dos pacientes da homeopatia, só posso desejar muitos outros anos, pelo menos mais 75 no mínimo, de existência, de serviços prestados, de boa medicina, de boa prática médica, que a homeopatia, em sua grande maioria das vezes, é. Então eu fico muito grato de poder estar dando esse depoimento e fico feliz de poder parabenizar os homeopatas, a associação pelos 75 anos e também a população que se serve desses conhecimentos na área médica e se cuidam através da homeopatia. Parabéns pelos 75 anos. Nossos agradecimentos aos colegas homeopatas de todas as áreas, sócios, docentes, pacientes, funcionários, patrocinadores e a todos que nestes 75 anos de existência fizeram e fazem desta associação uma entidade dinâmica e atuante. Viva a APH!